Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Vamos continuar um pouco a nossa conversa sobre mulheres na ciência, falar sobre alguns panoramas no geral, alguns números, algo que já se modificou e ainda as coisas que precisam ser modificadas daqui para frente. Vocês já devem ter ouvido falar que muitos testes em laboratório para diversas pesquisas, descoberta de diversas substâncias em vários setores, passa por estudos com ratinhos, como esses aqui, né? Alguns camundongos. Uma coisa que talvez a gente nunca pensou, nunca parou para pensar, e existe, é que a maioria das pesquisas básicas com animais usam machos. O macho, né? O mesmo acontece com algumas células, tecidos, são provenientes de células masculinas, de tecidos então masculinos. Muitos testes in vitro, in vivo, então, de laboratório, são utilizados, né? Modelos de homem, né? Dos machos como referência, como se eles fossem as normas para tudo isso que as pesquisas visam descobrir. Muito disso já tem, né, se modificado, várias normas então de biossegurança já existem para equilibrar, colocar, né, as células, tecidos e fêmeas também em estudos, mas muito do que se descobriu até hoje foi apenas utilizando animais machos. Consequências disso, até hoje surgiram vários medicamentos pelos testes serem em laboratórios que causavam mais efeitos colaterais em mulheres, já que, né, alguns efeitos possíveis não eram descobertos, porque os modelos de referência dos animaizinhos, das células, eram todos, né, de origem masculina. Alguns desses medicamentos já inclusive foram verificados e retirados do mercado. Outra situação que talvez inusitada, sobre doenças do coração. Historicamente, as doenças, né, coronarianas foram relacionadas, associadas a um problema masculino. Então, vários estudos foram feitos nesse sentido, né, com pacientes masculinos tentando descobrir alguns tratamentos e a melhoria da condição de vida. Só que a maioria das pessoas acometidas de origem, né, de doenças do coração são mulheres. Então, muita coisa ainda precisou ser melhorada e surgiu já, tem efeito na descoberta de novos tratamentos e terapias, favorecendo ambos os sexos, né, favorecendo os dois tipos de condição. Genética e sexo. Vocês sabiam que durante muito tempo vários estudos sobre órgãos genitais eram concentrados apenas nos testículos, como se os órgãos sexuais femininos fossem algo derivado dos testículos. Então, o órgão de referência para estudar doenças, inclusive relacionadas ao sexo, era muito voltada para o sexo masculino, com estudos de testículos, o que foi verificado que era uma coisa, né, bastante equivocada, e muita coisa já se modificou nos últimos anos, levando a muito sucesso, inclusive, né, com doenças já mais conhecidas de origem femininas, né, com um estudo mais dos órgãos genitais femininos também, com essa importância em relação à genética, ao sexo. Vocês já pararam para pensar agora, mudando totalmente de assunto, naqueles testes das indústrias automobilísticas, aqueles testes que eles pegam os manequins, né, e colocam dentro dos carros e fazem os carros baterem para verificar então a segurança. Durante muito tempo, vários desses testes foram feitos com manequins masculinos apenas. E isso também gera uma reflexão, né? Então, o padrão de preocupação ou o padrão de ser humano, né, para verificar a segurança era masculino. Depois de um tempo para cá, manequins femininos, infantis, né, principalmente com essas novas regras fundamentais para, né, cadeirinha, bebê conforto, então foram inclusas. Mas durante muito tempo esses testes de segurança também colocavam apenas o homem ali, a figura do homem como sendo o padrão, um manequim. Pessoal, as mulheres já são mais de 55% dos alunos que ingressam no ensino superior. Desses aí,
61% das pessoas que se formam nas faculdades, nas graduações, são então mulheres, né? Mais que a metade. E dos doutores formados, dos doutores com título de doutorado, somos 54 mulheres, 54%, então representando o sexo feminino. Aqui a gente tem um panorama, né, representando esse valor que eu acabei de falar, 54% de mulheres doutoras em relação aos homens, como isso evoluiu ao longo do tempo, para vocês verificarem, tá? Aqui a gente tem mais alguns números, vou passar rapidinho para não ficar cansativo, sobre as pesquisas, as pesquisadoras cadastradas no CNPq e pesquisadores, então, ao longo do tempo, também até 2016, onde a gente vê que tem um aumento, né, progressivo das mulheres também, inclusive passando aqui um pouquinho dos homens em relação a milhares, né, de pessoas cadastradas como pesquisadores, e aqui algumas áreas onde predominam, né, ainda diferentes sexos. A gente vê que na área da ciência da saúde realmente o sexo feminino predomina bastante, e em detrimento lá na área de exatas, ciências da terra, o sexo masculino ainda é o dominante, né? Isso tem se verificado também aqui, ó, nesse outro slide eu coloco as áreas onde as mulheres predominam. Enfermagem, como eu acabei de falar, ciências da saúde, realmente, ó, 73% das pessoas, né, dos enfermeiros são mulheres. Bioquímica, odontologia, medicina passou de um tempo para cá também as mulheres ficando com uma porcentagem maior, enfim, né? Mas algumas profissões ainda, inclusive alguns ramos da medicina, como cirurgia, né, predominam ainda, né, o sexo masculino. Das pessoas que ganharam o prêmio Nobel, pessoal, né, das 870 pessoas até hoje que foram laureadas com esse grande e importante prêmio, né, de reconhecimento, apenas 48 das 870 são mulheres. Muitas histórias injustas nós já estudamos e a gente pode verificar a qualquer momento, se você não lembra, sobre muitas mulheres que deveriam ter ganho o prêmio Nobel e acabou que, né, não ganharam. Aqui eu trago para vocês as porcentagens de pesquisadoras em algumas universidades importantes do nosso país. A gente percebe que a Universidade Estadual de Maringá, da onde eu vim, inclusive, a gente tem 54% das mulheres, e isso vai alterando ao longo, né, de todas as das universidades do nosso país. Apesar de tudo que a gente tem conquistado, apesar dos números, apesar da gente ter realmente uma forte presença nas academias, né, nas graduações, nos doutorados, a gente ainda percebe o quê, pessoal? Que ainda tem uma grande diferença em questão de financiamento de projetos. No geral, homens conseguem ter aprovação de grana, de projeto para conseguir executar com uma condição muito melhor do que as mulheres, do que as pesquisadoras. Principalmente, inclusive, quando alguns editais eles colocam assim o sexo como algo visível. Muito interessante, curioso que editais favorecem, né, de alguma maneira o sexo masculino. Pelo menos os pesquisadores que mais ganham são, né, homens. Cargos hierárquicos também a gente ainda está muito atrás. Muitos chefes de departamento, né? Então, sempre as chefias acabam tendo uma maior porcentagem do sexo masculino em relação ao feminino. Isso também acaba, né, respingando na ascensão de carreira. É muito mais fácil, no geral, os homens conseguirem uma ascensão na carreira de uma maneira mais facilitada, mais rápida, do que as mulheres, independentemente das áreas, do estudo, inclusive, né, da capacitação das pessoas. A Bolsa Produtividade é uma grana extra, né, totalmente merecida, onde pesquisadores recebem um dinheiro a mais do que o salário vindos do CNPq para ajudar na sua pesquisa, né? Reconhecimento por ser um pesquisador, por ser produtivo. E são cerca de 20 e poucos por cento, 24, 25% dos pesquisadores que recebem Bolsa Produtividade são mulheres. Então, apesar de termos até mais doutoras, né, formadas e tal, o reconhecimento em dinheiro para os homens é infinitamente maior no nosso país. E esse último dado aqui, né, que
no mundo, cerca de 30% dos cientistas são mulheres. Então, muita coisa ainda tem que ser feita, muita coisa precisa realmente ser modificada, um olhar atento para as mulheres precisa ser modificado, porque a gente tem muita capacidade, né? Vocês sabem disso, e nem sempre as oportunidades são as mesmas. Aí eu quase termino aqui falando uma frase da Marie Curie, né? Que é uma das estudantes. Foi bastante tempo estudante, mas uma das pesquisadoras que nós estudamos, né, na nossa unidade curricular. Ela fala assim, que a vida não é fácil para ninguém, mas o que importa é necessário preservar e, acima de tudo, confiar em nós próprios. Temos de sentir que somos dotados para realizar uma determinada coisa e que temos de alcançá-la, custe o que custar. Pessoal, eu finalizo mesmo agora fazendo uma proposta para vocês. Se vocês que estão aí me ouvindo, me vendo até agora, acham interessante essa ideia que eu tive aqui na nossa escola, no nosso campus Jacarezinho, né, do Instituto Federal do Paraná. Eu tenho vários projetos de pesquisa, de extensão, e eu tive a ideia de repente, fazer uma vaquinha para financiar bolsistas, estudantes, que as meninas tenham um incentivo menor que seja, mas pelo menos para ajudar no lanche, no transporte, e isso traga essas meninas para os projetos de pesquisa e de extensão, para elas começarem na sua vida de cientista. O que vocês acham dessa ideia? Eu coloquei essa vaquinha aqui, então, já fiz até a minha ajuda, né? Como meta R$900, por quê? Priorizando 3 primeiros meses de 3 estudantes bolsistas, ou seja, elas receberiam R$100 por mês ao longo de 3 meses de pesquisa. Se der certo, a gente pode prorrogar isso para mais 3 meses e mais 3 meses e assim por diante. A ideia é que a gente consiga ajudar bastante meninas estudantes, tendo em vista que os nossos governantes e o nosso país como um todo não valoriza a ciência, né? E não acredita no nosso potencial. Então essa é uma das alternativas que eu acabei achando e conto com a ajuda de vocês, não apenas doando o que você conseguir, mas compartilhando, porque algumas pessoas com certeza conseguem doar um pouquinho e de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo um resultado bem interessante para ajudar as nossas meninas cientistas. Fica aqui então a divulgação da minha nova proposta, Adote uma Cientista. Beleza, pessoal? Nos vemos então na próxima aula. Até mais!